Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os erros que a maioria das pessoas, tanto professor, pais ou crianças, enfrentam e pensam quando ouvem a palavra laudo. É uma palavra que quando ela é falada, todo mundo quer distância, não porque o meu filho ele é normal, não porque o meu filho não tem isso, porque é uma palavra que assusta ainda muito. Para o professor, na maioria das vezes, é um fardo enorme de se carregar. Meu Deus, é um laudo. Para os pais, é uma tristeza, uma insegurança, uma sensação de impotência diante daquilo. E para as crianças, chega a ser assustador, paralítico, porque elas não sabem direito o que é, só ouviram falar e isso acaba se tornando uma situação que era para ser boa, era para ser libertadora, numa situação totalmente oposta, né? Eu costumo falar sempre para todos os pais: normal, ninguém é. Porque a maioria dos pais falam, ai, porque antigamente não tinha isso, porque... Graças a Deus que hoje tem, né? Porque antigamente não se estudava sobre isso. Achava que a criança era somente um corpo físico e acabou. Hoje a gente estuda a criança como um cérebro pensante, como um corpo em movimento e como uma alma que tem emoção. Ou um coração que tem emoção. Então hoje a gente consegue olhar para a criança como um todo, tendo corpo, mente e espírito. Não somente como um corpo ali que está ali para trabalhar. Então eu sempre falo para os pais, não é que antigamente não tinha, é que antigamente não era estudado. E graças a Deus, hoje tem muito estudo dentro disso. Então eu sempre falo para os pais, quando vem a sensação de que vai ter laudo, de que vai ter que passar por um neuro, por uma equipe multidisciplinar, eles ficam paralisados e falam, mas o meu filho é normal. E eu sempre brinco com eles, eu falo, normal ninguém é. Eu sempre falo isso, por quê? Eu não tenho nenhum transtorno neurológico, mas eu tenho transtornos emocionais. Então, quem que é normal no meio disso, né? Eu falo assim que 100% instável com o cérebro, com o emocional, com o corpo, ninguém é, né? Então, eu sempre brinco muito e levo essa sensação de leveza, de clareza, de segurança para os pais dos meus alunos quando surge a tal palavra laudo. Meu filho vai receber um laudo, né? Por quê? Porque o laudo, ele não veio para oprimir, para fechar e para reservar. O laudo ele veio para libertar a criança. Embora a maioria dos professores enxerguem isso como um fardo, os pais enxerguem isso com medo, a gente tem que começar a desmistificar isso, porque na verdade é uma libertação. Porque às vezes a criança toma alguns tipos de atitude que ela não se entende, que ela não compreende porque que ela tomou aquela atitude, sendo que as outras crianças da idade dela não tomam esse tipo de atitude. Quando sai o laudo, ela já consegue entender o porquê ela tem determinadas atitudes, porque às vezes ela tem determinados comportamentos, então ela vira e fala, então eu não sou totalmente fora da caixinha, eu não sou totalmente diferente. É só porque eu tenho um transtorno. E ela começa a se entender mais. E isso é muito importante. Muito importante. Tanto para as crianças típicas quanto para as crianças atípicas. Por quê? Porque todo ser humano precisa se conhecer, saber o que dói, saber o que faz bem. Então esse autoconhecimento vem junto com o laudo. Então o laudo não é para paralisar. O laudo ele veio para libertar. Né? E os professores têm que parar de muitas vezes enxergar isso como um laudo. Professores, eu quero frisar aqui que não são todos. Por quê? Essa semana eu tive a infeliz ideia de cruzar com uma professora no Facebook que pegou uma criança com deficiência intelectual e pediu conselho. E uma das professoras que eu tive o azar de conhecer falou para ela abandonar o caso porque ela não precisava passar por isso, que lá era muito estressante. E eu falei, não, vem comigo, eu te ajudo a passar por essa situação, a te tornar um fardo mais leve, você vê que não é tudo isso, que tá tudo bem, que é gostoso, que é prazeroso você ensinar uma criança com DI, né, que é deficiência intelectual.
E a professora infeliz respondeu: não, não é. Nenhum pai quer isso, nenhum professor quer isso, a gente não é pago para isso. Gente, eu sei que nenhum pai quis um filho com algum tipo de transtorno. Mas o professor, ele é obrigado a saber disso. Então, quando eu falo professor, eu não tô querendo encaixar esse tipo de professor, que se apegou a uma metodologia, que se apegou a um jeito de ensinar ali e que não olha para os demais. Isso, para mim, não é nem considerado um professor. Porque um professor é aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que vê uma dificuldade, mas fala: não, tem laudo, eu vou saber trabalhar em cima disso daqui e eu vou aprender. Isso para mim é um professor. Esses outros tipos eu nem considero como colegas de profissão. Então, alguns professores enxergam o laudo como um fardo, como medo, como insegurança. E eu vim aqui para desmistificar isso. Por quê? A gente não precisa de laudo para a gente começar a intervenção. Se a gente vê que a criança está um pouco atrasada na fala, está um pouco atrasada nos movimentos, na leitura, na escrita, a gente já pode começar a intervenção, mesmo sem saber qual é o transtorno que a criança tem. É claro que nós, professores, com os anos, a gente vai mais ou menos sabendo o que é que a criança pode ter. Mas nós, professores, não fechamos laudo. Nós só ajudamos a fechar o laudo. Então, quando a gente enxerga que a criança tem algum tipo de dificuldade no entendimento ou em algo a mais na leitura, na escrita, a gente já pode começar a fazer intervenções para que aquela criança não sofra tanto. Só que isso é uma coisa muito aberta. Por quê? Porque a gente tem todas as possibilidades de transtorno para poder trabalhar. Quando chega o laudo, por isso que eu falo que o laudo facilita a vida do professor, porque quando chega o laudo, ele te dá uma direção para você seguir. Então, você já sabe o que é que você tem que fazer para ser assertivo com aquela criança. Então, não enxergue o laudo como um fardo. Enxergue o laudo como uma libertação, como uma possibilidade de te ajudar dentro da sala de aula. E aos pais também não enxergar isso como insegurança, como achar que o filho vai ser deixado de lado, não. Entenda sobre o assunto, domine sobre o assunto, esteja no meio de grupos de pessoas que estão no mesmo nível que você. Aprenda sobre aquilo para que a vida do seu filho faça a diferença. Cobre da escola, cobre da prefeitura, todas as medidas que o seu filho tem direito. Porque todos têm direito de aprender e todos têm o direito de viver bem, dentro de laudo ou fora de laudo. Então não enxergue isso como um fardo, enxergue isso como uma possibilidade de melhoria para a vida do seu filho e para a vida da família, tá? Voltando no assunto, eu já falei, mas eu gosto sempre de repetir, professor, ele não fecha laudo. Embora a gente tenha 20, 30 anos dentro de uma sala de aula, que a gente já saiba reconhecer quando é dislexia, quando é autismo, a gente não fecha laudo. Então, a gente, mesmo assim, a gente desconfiado do que possa ser, a gente tem que trabalhar todas as capacidades da criança. A gente só segue um caminho reto quando a criança já foi fechado o laudo, tá? Porque o professor, ele não fecha laudo. Então, não adianta chegar no pai e falar, eu acho... Não, a gente não trabalha com achismos, né? Então, se você vê que a criança tá demorando para falar, chame os pais e fala, ó, nessa idade já era para ele estar falando isso, isso e isso, ele ainda não tá. Posso pedir um encaminhamento para uma fonoaudióloga, para ela ver? Então, não trabalhe com achismos, trabalhe com certezas, com evidências científicas, tá? E sempre mesclando família e escola, porque os dois caminham de mãos dadas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!